Oi, eu sou a Beatriz Botelho. Eu sou a Vivian Nagura. E eu sou o Jeff. E esse é o podcast mais nostálgico da internet. Está no ar, de volta aos anos 90! Estão tão bonitas, não que vocês venham, né? Feias, amigo, mas nem te conto de tão onde bonitas. É o meu look. Obrigada. De onde é? Não, nem te conto, não. Eu quero que conte. De onde é? Amigo Dargão Outlet. Só pode, não é mesmo? Eu e você também, né? Eu também. Tá maravilhoso. Vocês sabem que, né? Gente, Dargan não tem erro, tá? Você precisa de um lookinho bafo, você vai na Dargan. Você precisa dar um presente, você vai na Dargan. Tem pra mãe, pra tia, pras crianças, tem pro marido, tem Porque pra família é a inteira. maior outlet multimarcas. Pois Tem é. diversas unidades, então não tem desculpa, amor. Você não vai passar frio, você não vai ficar mal vestido. Vai na Dargan que a solução está lá. E, além de tudo, a gente tem aqui, ó, promoções durante o ano inteirinho. Ou seja, você compra coisa boa, de marca e com preço, ó, daquele jeito. Isso aí. Isso mesmo. E a nossa nova patrocinadora e patrocinadora desse episódio. Oficial. Desse episódio. E por falar nesse episódio, esse convidado de hoje vocês conhecem muito bem. Desculpa, produção, eu quase derrubei o microfone. Mas vocês conhecem muito bem. Né? Mas tudo bem, vamos Sim, abafar. pois é. Eu acho que Chiquititas marcou uma geração assim e tanto nos anos 90, não é mesmo? É verdade. E a gente tá aqui hoje com um convidado muito especial. Um dos meninos mais carismáticos da novela Chiquititas. E olha, ele começou bem pequenininho, deu vida ao personagem Binho. E eu sei que ele é amigão de Beatriz até hoje, menina. Olha Um só. pouco. Um pouco. Quem é Beatriz, nosso convidado? Meu amigo Luanzinho é o Luno maravilhoso. Coisinha linda. Gente, hoje ele veio aqui, sabe pra quê? Pra contar muito bafo daquela época. Eu quero mas saber pode? de tudo, Luno, porque a gente não trabalhou juntos. Eu tenho um Sim, carinho grande sim. por É você verdade. dos lugares que a gente se Sim, encontra. com certeza. Aí, por exemplo, você e Beatriz não trabalharam juntos e ele também não, porque vocês Não, saíram quase exato. juntos, né? Saímos juntos, Juntos. na verdade. Na verdade. É mesmo, Não amiga. trabalhei tu com não o Luno, eu pegou. conheço o Luno do Então você também tem curiosidade. Tenho várias coisas pra perguntar. Bom, nós saímos juntos e fomos pro grupo. Não, sim, mas eu tô dizendo não ou sim. Eu sempre brinco. Mas eu saí antes ou depois de você, porque eu saí com o Fabinho. Com o Fabinho. Eu Tá bom. fui adotada com o Fábio. Vamos lá, conta a história então. Vamos já Como foi desde a o começo, desde o é. começo. Como foi essa saída? Porque eu não te não. encontrei na Argentina. Como que foi a saída? Terminou? A saída, não lembro. Ah, Eu não lembro, é sério. entendi. Então Eu vamos tô igual começar a do Bia. começo? Então vamos começar do começo. De onde você lembra, Luno? Vamos lá. De onde eu lembro? Dessa fase. Dessa o que que fase. você lembra? Você lembra do Da teste? sua O que que você infância. lembra? Vamos falar da sua infância. Da infância. De tudo. Perfeito, Vamos falar de tudo. perfeito. Da sua carreira artística. Eu porque comecei você no começou- teatro. Teatro. Ah, Diferente da maioria de Cinco vocês, né? aninhos. Que começaram Sim. com publicidade. Publicidade, assim. total. Publi. Você começou no teatro. Tinha 5 aninhos, fiz a peça Vidas Secas. Uau! Caramba! Pelo Secas. ICT, em São Caetano do Sul. E aí, desde então... E assim, foi legal porque minha mãe sempre perguntava, né? Ah, você quer fazer? Porque eu via meu irmão, né? Não quero. Ela nunca forçou, né? Então, só se eu tivesse vontade mesmo. E aí, do nada, assim, eu lembro vagamente, eu tenho essa memória, assim, de eu... Ah, eu quero. A gente tava assistindo, inclusive. Era o meu irmão, ele fazia o personagem menino mais novo, com outro ator, né? Que fazia o menino mais velho na história. E eu falei... Eles tinham um nome, esses meninos? Não. Era o menino mais novo e o menino mais velho na história. Tá bom. E aí... tá bom. Então tá aí. Aí eu, do nada, assim, pipocou de eu... Falei, Querer também. quero também. E aí sua família te incentivou Total, e você começou sempre, fazendo sim, teatro. Depois sim. disso, aí veio Chiquititas? Então, aí eu tive outras coisas, e propagandas,
E aí eu fiz um filme com a Maitê Proença e o Calone. Uau, que 16060. legal. Cara, eu quero encontrar até hoje, assim. Sério? mas- Você já tenta procurar e não achou? Não acha, assim. Você Deixa acha nos comigo, sites de- deixa comigo que eu vou achar. O Jeff encontra tudo. Mas eu não sei, cara, porque acho que eu vi até um cara que trabalhou na trilha sonora e perguntaram, nossa, onde encontra ele? Não sei. Sabe, tá tipo meio perdido, assim. E teve um outro personagem também muito importante, né, na sua vida. Que Teve. você tem muito orgulho em dizer. Aquele índio fofinho. Teve, sim. Ai, coisinha mais A galera já linda. me viu, todo mundo já me viu nu. Nu. Olha! Ele era o Foi pouco tempo depois do teatro, assim. Pouco tempo, eu tinha 5 para 6 anos. Foi acho que na mesma época, mais ou menos. Tinha 5 aninhos, 6 aninhos. Desculpa. Beatriz, gente, eu sabia. E Lu, não me conta uma coisa. Como foi fazer os testes de Chiquitita? Você lembra dos testes? Ai, Porque eu- quando você entrou, você não sabia o que era Chiquititas Nossa, eu ainda, não fazia né? ideia. Falava Chiquititas, eu não... Sinceramente, eu não tinha ideia. Você tinha ideia? Não. Nada, né? Novela, ou qualquer... Nada, assim, era Não, eu Chiquititas. sabia que era novela. Não, eu não tinha essa noção. Eu passei... Ah, acho Você que foi umas- pra. na tua cabeça mas a foi sua pra mais mãe um teste. sabia. Sim, claro. Aham. Mas assim, Chiquititas era um teste pra Chiquititas. E pra mim, sei lá, o que era Chiquititas. Assim. Você só Que produto foi. é esse? Exatamente. A gente foi, estávamos lá no SBT com um monte de criança Nossa. brincando loucamente e aí Era entrava pra isso. fazer alguma coisa lá dentro. Exatamente. Era bem essa vibe. Vocês chegaram a fazer teste juntos? Não. Alguma ceninha, alguma coisa, interação não juntas? lembre, não. Acho que não. Eu acho que eu não fiz teste com nenhum menino. Eu só Só fiz com as com meninas. menina. Eu só fiz com É menina. verdade. Eu acho que eu também. Só fiz com meninos. É. Acho que até mesmo pra E eu testar essa lembro que conexão, numa, né? numa uma das filas lá, já era tipo um teste assim final, assim. E quem tava do meu lado, inclusive, eu acho que eu já comentei isso, mas ele não lembra bem também, assim. Era o Felipe. Felipe Chamas? Felipe Chamas. Você acredita que eu acho, aí a gente sempre fala, né, que a gente não sabe se a nossa memória é real ou se é inventada. Ou inventado. se vocês estavam sonhando. Aham. É muito Mas doido o isso. fato é que eu também tenho lembrança de estar com você e com o Felipe lá. Não, Na fila. na fila? Na Não, fila. não. Gente, A mas gente- talvez eu vocês lembro tenham que a tido gente alguma interação, sei lá, Não, criança a gente já brincando. tava certo, a gente já tinha passado e Ah, tal. pode ser. Eu acho que a gente fez um teste de figurino, alguma coisa assim. Ah, Que eu legal. lembro que a gente tava com uma roupa no SBT, ali, antes dos estúdios ali, né? E isso eu lembro. Isso eu E lembro. aí, Luno, como é que foi pra você mudar pra Argentina, assim, com a sua família? Você foi com a sua mãe? Sim, fui com a minha mãe primeiro. E Só vocês dois? Isso, só nós dois. E meu pai e meu irmão, né, ficaram no Brasil. E eu lembro assim, nossa, foi sensacional, porque ali em São Caetano do Sul, onde eu nasci, eu passava rota de avião e eu ficava, nossa, eu sonhava em viajar de avião. Nunca tinha viajado de avião? Nunca. E ia ser a primeira vez, né? Então, pra mim, nossa, foi fantástico, assim. Foi fantástico. Foi uma coisa... Foi um divisor de águas, assim, na vida. E é aquela coisa, é bem na época em que você é criança. Então, imagina, outro país, um monte de crianças juntas, todo mundo junto, brincando, dando risada e Não encarava isso aprontando como trabalho, de né, maneira Júnior? alguma. É até isso que eu ia De maneira perguntar, alguma. porque assim, hoje em dia, a gente sabe que as crianças que trabalham com isso, eles têm esse peso da fama, Sim, sabem o que uma é a fama, responsabilidade, sabem né? o tamanho da repercussão do trabalho que faz, até mesmo na internet. Vocês ali naquela época não tinham muito essa noção. Você tinha essa coisa Nada, de tipo, zero. ai, sou uma criança famosa, faço uma Nossa, novela que é muito nada. sucesso. Até porque, como passava aqui no Brasil, né? E lá não. Lá não. Então, lá nós saímos na rua, éramos crianças comuns e Exato. 100% normal. Então, assim, a gente teve realmente o melhor de ambos os mundos, assim, né? Sim. E eu acho que talvez foi até isso que blindou vocês um pouco. Essa Muito, questão do não muito, ter esse muito, acesso. Não havia preocupação. De não assistir, porque assim, vocês gravavam e voltavam pra vida normal de vocês, entre Exatamente. vocês Eu acho ali, que, entendeu? sinceramente, não é nem só o fato de nós não assistirmos, mas até mesmo blindar um pouco do que foi, né? A repercussão que foi Chiquititas aqui no Brasil. Porque, assim, a gente tinha essa noção. Ó, as carinhas. Quando vinha... Vamos ver as carinhas Ai, no que cabelo. bonitinho. Ai, que bonitinho! Ai, que fofinho, gente. Como o Fê tá pode, igualzinho, Cadê né? aquela outra que tem todo mundo?
Acho que é anterior a essa. A outra. Essa. Ai. Essa aqui é essa. Eu era muito fã, Luno, antes de entrar. Eu era, tipo, apaixonada Sério? por vocês. Então Nossa, muitas das pra crianças, mim né, que era- entraram depois, né? Nossa, falam Amiga, isso, cara, de quem derrubava o estúdio. Não, essa é- dupla aqui, ó. Cara, a Bia era terrível, boazinha, assim. né? Terrível, Muito terrível. boazinha. Mas não terrível de ser chata, inconveniente, não. Também. Era muito... Não era. Ela sempre foi muito fofinha. Quando você olha pra uma foto assim, e você lembra, por exemplo, assim, sei lá, desse cenário, dessa época, o que você acha que mais te marca, assim? Não necessariamente de cena, mas entre vocês ali, o que você achava mais legal, assim? Tinha um bequinho ali, ó. Aqui? Um cantinho, assim, que você... Não, eu tô brincando. Tá pode continuar. bom. Nossa, eu ia Falei, falar, não, pronto. você tá... Meu... Já ia falar, o que você Cara, fazia de nesse onde você bequinho, tirou? Beatriz? Não, Do nada. de onde você tirou Bem isso? escondida. Que Por isso que bequinho, rolam cara. histórias por aí que ela sumia, Um se cenário, escondia, assim, ó, ficava vê no se beco, ficava nesse assim, que a beco. gente entrava assim, ó, por Era o debaixo beco da e- harmonia. Juro, não. Isso aí, ela é falsa. É uma memória Não é, completamente vou, falsa. um dia eu vou perguntar pro Fábio e pro Thiago. A Não, Anô cara. também vai lembrar, mas pode continuar Não. falando. Vai. Enfim. De lembrança, assim. O que Então- te marca quando você olha pra essa imagem? É muito, pra mim é muito difícil, assim. Tem gente que fala, nossa, é isso e tal. Mas são pequenas coisas e completamente aleatórias que marcam muito. Até cheiro, né? Uhum. Ou Cheiro mesmo do nem, cenário, nem em né? relação ao cenário, mas fora a cantina da Sonotex, Da Sonotex. E, cara, nossa, me lembra, assim, um misto quente. Ai, aquele pãozinho bem fininho, né? Exatamente, Ai, que exatamente. delícia. Eu lembro A um gente vai dia- comer, amigo. A gente Eu vai pra lembro um Argentina dia juntos. que tinha uma... Um Tostex. Como é que é o nome? Ai, Era que delícia, Tostex era o um nome? Tostex. Ah, é. Tostado, né? Tostado. sabe? Bombonier. Tostado. Eu Isso. pedia Que vendia sempre, muito sempre, doce. sempre. Aí chego eu na grade, dá-me um sorvete. Eu já contei essa história? Não. Dá-me um sorvete. Aí ele falava, que sorvete? Sorvete. Sorvete. Aí chega uma pessoa da produção. Quero um helado. Dá um Helado? um helado. Tá. Dá-me um helado. Cara, que legal. E nesse ponto do espanhol, foi difícil pra você? Não. Mas assim, eu lembro de me sentir intimidado, assim, pelo idioma. É muito doido isso, assim. Ah, é? Eu lembro da nona, a gente na van. Acho que era um dos primeiros dias, ou talvez o primeiro dia que eu ia gravar. E eu sempre fui muito quietinho, né? Sempre fui muito introspectivo. Até hoje, né? Até hoje, Ele é ficou no meu quietinho. canto e tal. E eu lembro Desconta. dela em pé assim, que passa? Que passa, Luan? Ela falando, a mãe do Pi. A Nonata. Nonata. Aham. Que passa, eu? Que passa? O que ela quer dizer? Nossa, mas o que eu tenho que responder? Já? Ai, meu Deus, não sei. É que, assim, quando eu faço esse tipo de pergunta, porque, óbvio, vocês eram crianças. Então, por exemplo, ir pra escola com idioma novo, pra conviver com aquilo ali, pra interagir com aquelas Posso crianças... falar? Eu acho que, criança tira muito Muito, de não, letra não, as então. coisas. Ali, É ali incrível. beleza. Ali beleza. Eu falei que eu fiquei meio assim, porque era um adulto e tal, que passa. Sim, Mas na escola, eu não lembro de me incomodar. Vocês estudavam em- juntos? sim. Sim, Na mesma na mesma escola. escola. Quem era só vocês dois? Não, ele Não, era, eu ele era era das eu Gi- com a Gi. Gi Medeiros. Gi Medeiros. De Medeiros. E eu era com a Anô. E aí eu lembro, cara, que E assim... com a Poliana. Que entrou depois da Poli também. Não me vem na memória nada, porque teria me marcado, né? De eu me sentir pressionado na escola, super bem acolhido pelas crianças. Eu também cantava até o hino da Argentina. Sim. Sério? E a criança, né? sei. Nós A somos gente assim... cantava e levantava a bandeira. Levantava a amigo. bandeira. Sim, todos os dias. Todo dia? os E até dias. hoje é assim, tá? Porque Todos eu tive os na dias. Argentina 2 anos atrás e eu e a Areta, a gente presenciou a mesma coisa, porque a gente foi na escola. Ai, e foi que a legal. mesma coisa. Ai. Depois da hora que a gente sai, a gente canta de novo, Sim. fala buenos dias, querida professora, e vai embora. Eu lembro que as Essa crianças... parte eu não lembrava, amiga. Que Não? as crianças não respondiam o horário. Você perguntava que horas eram, eles falavam, falta 15. Tipo, pra acabar essa aula... Você lembra disso? Não. Eu lembro disso. É uma memória, assim, aleatória que Sim. veio na minha cabeça. Muito legal. Ô, Luno, e estar dentro de um set de gravação... pra gente, quando a gente era criança, era brincadeira. Era Total, ainda mais 100%. fazendo chiquititas, né? Sim. Porque era pura diversão. Mas existe uma responsabilidade ali. Você tinha noção dessa responsabilidade que você tinha ali? Ou não? Tinha sim. Sobre... Desde decorar o texto, né? E enfim... me comportar, né? Dentro dos limites e do que era possível sendo criança, né?
E tendo outras pessoas também te influenciando tendo a fazer outras coisa crianças, errada, né? Exatamente, né, Beatriz? Seus amigos. Aham. Eu até imagino quem é, né? Fábio, nossa, o Thiaguinho, gente, o Thiaguinho era terrível. O Felipe era Felipe, também. terrível. Qual? também. Chamas? Não, Conta aquela história, sim, ô, Felipe Luno, Chamas. que vocês iam cortar não sei o quê, que sim, você contou no Geração. É verdade, essa é boa. Então, você vê, você comentou que a memória, né? Porque a gente vai preenchendo. Pra mim, era uma... Ele tinha pego uma tomada e cortado, né? E, enfim, pegar os fiozinhos Não, e mas conta do começo, porque as pessoas talvez não tenham visto Geração Chiquititas. Sim, então, perfeito. Aí, só que na verdade ele falou que era com grampo, né? Que ele fez isso. Piorou. Meu Deus. Com grampo, Correndo risco A de morrer. chance de risco de vida só Não, mas aumenta. é ninja, né, o Felipe. E ele é, nossa, ele é muito, muito embaçado. Aí, isso foi muito aleatório. A gente tava lá no camarim, bem pequenininho o camarim, os meninos lá. Quer ver apagar todas as luzes aqui? Apagar todas as luzes? Ele que falou isso? Ele, do nada. É sério, ele tirou o negócio, enfiou na tomada e aí ele fecha o circuito, né? Foi É isso. daquela caída da fase, assim, né? Bum, apagavam as luzes. De tudo. Eu fico imaginando as pessoas lá trabalhando de boa, Cara, do nada. Imagina, veio que o o podcast Dieguito, do nada Eu adorava apaga o tudo. Dieguito, mano. Nossa, Eu adorava amo, ele. até hoje, adoro o sim. Dieguito. Eu juro que aí eu e ele... Tenho. Sério, que legal. Tenho o WhatsApp meu. dele, depois eu passo pra vocês. Nossa, um que abraço, da hora. Dieguito. Nossa, sensacional, cara. Ai, que legal. Eu lembro até hoje, era muito acolhedor, assim, né? Porque é um Muito. adulto, né, e tal. E eu lembro que aí eu inventei com ele um toque de... muito Complementar, longo. né? Tipo- Era assim, e batia o pé e girava e O batia. Dieguito tá igualzinho, gente. Muito Não legal, mudou TikTok. nada. Uma dancinha do TikTok. Olha, Exatamente, Sim. praticamente. É, muito Visionário. bom. Muito Enfim. exato. Aí, Deviam enfim, ter o Felipe patenteado. apagava as luzes e lá vinha o Dieguito. Eles acendiam, né? Alguém apagou, alguém mexeu na tomada, alguém ligou algum equipamento, chicos? entendeu? E maior cara de pau, assim. Não. E eu assim, não. E o Felipe, não, imagina, não, nada. De forma alguma. E aí, Mas em algum de momento novo- alguém descobriu isso ou ficou tipo, não? Não. Ele simplesmente. Sim, Ele só, Geração ele só Chiquititas. parou. Ele parou, exatamente. Ele parou. Só parou. Ou seja, se ele quisesse, ele estaria lá até hoje. Até hoje fazendo isso e não pegariam, né? Entendeu? É, Que eles o Felipe moram era raspando na terrível, cabeça cara. dele. Que já não tem mais cabelo. Desculpa, amigo. O Felipe ele aprontava muito, assim, né? A galera vai perceber, porque tem umas cenas que ele tá... Dá pra ver que ele tá com... É verdade. Tem uma Gesso. época da novela que ele aparece do nada. Do nada. Entre um episódio e outro com o braço, Isso o foi- braço todo engessado. Isso engessado. foi É, ele com eu o meu irmão lembro. andando de bicicleta. Meu irmão já tava na Argentina, e os dois andando de bicicleta, e ele tinha uma na calçada mesmo, assim, tinha uma parte da calçada mais erguida, assim, né, torta. E ele usava aquilo como rampa pra pular. Eu lembro muito do Felipe andando de bicicleta Nossa, na Argentina. Ando e ele lembro tinha muito. aquelas- Até eu. Aquela verdade, bicicleta menorzinha, é. né? de estilo BMX, né? Tipo, de fazer manobra e Aquelas tal. pequenininhas, sabe? Ele sempre foi dessa, Lembro de muito. empinar e tal. Ele... É que a sensação que eu tenho olhando os vídeos de, sei lá, SBT Repórter dessa época, Uhum. é que o bairro que vocês moravam era muito tranquilo. Mas assim, era, Muito não, tinha de- era. um parque Morava do perto? lado. Não. Não era perto, eram Era. bairros distintos. Eram bairros distintos, mas eram Sim. perto. Você pegava o trem e chegava rapidinho. Ah, Sim. tá, mas tinha que pegar trem, não era Pegar tão trem. perto, Não, dava pra ir né? a pé também, mas quem Dá É que eu andava... não pra ir a pé? dava, Eu não dava. tenho- eu não tenho noção Eu não também dava Era pra- longe, dessa a pé era distância. longe. Eu A pé lembro era longe. que eu, com 8 anos de idade, eu ia de táxi pro shopping. Eu, a Ana Olivia Ramírez? e a Gisele Era Medeiros. Ramírez? É, como é Vocês que é? moravam em Martínez. Remizes? Não era Remizes? Martínez? Não, E a gente o nome morava em do 3 de táxi fevereiro. do... Remix. Remix? Remix. É, a gente Remix? pegava Remix. Como é que é na os nomes época aí? que hoje é usado como Uber. Sim. E era muito baratinho, eu lembro, né? Era baratinha, mas Então era os que prédios táxi. eram separados de vocês. Não lembro. Eram quanto separados, era um pagava. prédio das meninas e um prédio dos meninos. Quando eu entrei, aí já era uma bagunça, porque Ai, era minha tanta filha, era gente. quem tivesse. Te vagou porque tal era ali. muita Vai gente. fulano. Ah, sério? Depois não existia mesmo? mais Ah, é? Eu não isso. sabia disso, O cara. Alan morou no meu prédio, o Jander morou no meu prédio. Eu acho legal. que quando eu tava saindo, tava chegando o Alan. Porque era a muita Elisa, gente. A Elisa e E o o Jonas. O Jonatas, o Jonatas morou no meu prédio. Então, os 3 estavam chegando quando eu tava saindo. É, tanto que o- eu cheguei a O conhecê-los prédio, lá na o Argentina. prédio que eu morei era junto com o Felipe Pierre e o Pierre. e o Paulo Negro E- também, ou não? Também. Acho que era. Porque eu Ah, eu eu lembro acho do que Paulo Globo Negro Repórter. Não, Paulo eu Negro acho que não. Paulo Negro não. E na frente era o Tiaguinho e o Fabinho? Era E Tiaguinho e talvez Fabinho. o Paulo Negro.
Não, É não. Sua mãe prédios, fez né? assim, ó. Eram Porque a mãe dele prédios, tá né, aqui, tia? então eu fico só confirmando Era as um prédio na frente e um informações. prédio do lado, não era, tia? Era assim, não era? Um prédio na frente e do lado, dos meninos, um na frente do outro. Um na frente do outro, exatamente. É. Atravessava a rua. Isso. Ah, mas dá pra Não brincar. lembrava. Fulana, Eu nunca desce aí. entrei. Não, direto. Dava. Nunca entrei lá O naquele Thiago prédio. Pinheiro também. Ele Beatriz era depois- barrada, né? Porque era risco. Você presta atenção, você me Apontava respeita. tanto. Você me Ô, Luno, respeita depois fala, que eu conta uma coisa pra gente. Dos meninos, até hoje, você tem contato com eles e você ainda é muito próximo deles? E quem? Tem. Qual dos meninos? Tenho, com o Felipe e o Pierre, Pierre, assim. né? Sempre que possível. A gente, nossa, se encontrou lá no nível da Bia. Foi bem legal. Inclusive, foi bem legal o aniversário Foi de muito Beatriz. legal. Muito, Parabéns muito pra legal. ela. Parabéns pra ela e pra Obrigada, Vivian, gente. que eu não sei se vocês sabem, elas fazem aniversário na mesma semana, né? Na verdade, Ah. assim, é um dia depois do mesmo outro. É. Eu dia 13 e ela dia 14. Ai, que Mas, Pertinho, mas amiga. enfim, mas realmente era uma amizade, assim, era muito grudado nos dois, né? Aham. E é muito legal, porque assim, hoje, obviamente, a diferença de idade não tem nada, né, de diferença. Mas na época você se Na sentia, época era uma tipo, coisa do tipo, nossa, eles Nossa, já são... sério que você acha que você não sente que tem nenhuma diferença? Amiga, hoje em Não. dia eu acho que Hoje não. em dia não Não, existe tipo, mais isso. Tipo, hoje em dia não. Mais de 30 e tantos Quanto anos. tempo Sei lá, de eu diferença me senti você muito com os velha. meninos, Era... Bruno? Porque os meninos são bem mais velhos, né? Então, 2 a eu me 3 senti anos. muito velha 2 se a eu 3 visse Ah, anos. não. 2008. Não são tantos. Não, Amiga, mas tipo- eles já... E eu sempre fui pequenininho, enfim. É. Mas eles já eram pré-adolescentes. Sim. Sim. Entendeu? Isso faz uma diferença muito Naquela grande. época nossa. era muita diferença muito, pra nós. Com muito. certeza. E dessa turma, por exemplo, né, você tem mais contato com o Pierre e com o Felipe. Sim. Mas dos outros meninos, ou até mesmo das meninas que entraram na novela depois, ou que fez novela ali com você, tem alguém que você não viu mais, mas que você fala assim, poxa, eu queria rever tal Boa. pessoa, É. Ah, sabe? Queria rever alguém. na verdade, então, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas bem unidos, assim. Unidos, É, uhum. então, apesar de, obviamente, nossa... Cara, quando eu revi a Mari aqui nos estúdios e, nossa, muito sensacional. A sensação é que nem passou o tempo, né? muito Tipo, doido, vi é muito anteontem. doido, muito doido. Mas a gente sempre tem aquelas pessoas mais próximas e mais conectadas a gente. Eu acho que essas pessoas, elas ficam pra vida. Sim, então, Essa, Sim, com certeza. é, isso, com sabe? certeza. É, Eu sim, acho com que- certeza. com E, não, e certeza. realmente, a amizade mesmo, de verdade, cara, é humanamente impossível a gente manter Com a todo amizade mundo, com sim. todo Não, mundo. É impossível. com a loucura que a gente vive hoje sendo Sim. adultos, né? Realmente é impossível, difícil. impossível, com certeza. E até mesmo em relação a... Porque, assim, a amizade requer você, às vezes, abrir mão de algo, Sim. né? Por exemplo, eu tô, sei lá, em casa e aí... Poxa, mas eu vou pra tal lugar... E aí, o que vocês estão fazendo aí? E aí, eu posso dar uma passadinha aí? Uma certa fulana... já é Do nada. sexo. Desnecessário, desnecessário. Mas agora ela é casada e etc. Não. Mas na época... Eu ia mesmo. Sim, sim. E eu ia... Levava a hora Curiosidade dela. que eles me Almoço. contaram no aniversário dela. É. Que ela, acho que, não sei, tinha saído da novela, eles eram crianças, mas Beatriz ia pra casa dele só embora meia-noite. Ah, da manhã. vá. Passava um É, dia tipo, aí já inteiro. adolescente. Até hoje, não é mesmo? Ia com a Malu, Beatriz é assim com a até mãe hoje. dela. E com a Maria Luísa também. Com a Maria Luísa, depois que ela Maria teve a Maria Luísa Luísa. também foi Nossa, várias foi vezes várias. A gente comigo. viu a Maria Luísa crescendo, É. visitando a nossa casa. Tipo, Ai, ela que bebezinha. legal. Legal. Ai. E ela Viu foi o crescendo. processo. Coleso, eu chamava ela de coleso. Ele Ela chamava ela tinha- de coleso. Aí eu O falava, que é coleso? eu falei, significa coleso. Ela Fofinho, coleso. coleso. Ela chama ele de tio Luna. Não. Nossa, né? É que eu não tenho Ela acho que tá nem enorme, tanta né? cara, né? Não, ela Não, tá- mas ela tá enorme, cara. Ela tá muito grande. Mas Ó. ela tá- Muito bem. Só seguindo aqui, É. que a produção já Já sinalizou aí que o tempo tá né? curto. Porque também é outro que a gente vai ter que fazer parte 2 com Ai, ele. vai. amiga. Assim como Mariane no episódio passado, Vai. Luno também tem que voltar. Porque a gente tem muita coisa né? pra falar. Tem muita é, curiosidade. envolve, é. Mas assim, pra gente já encaminhando pra essa conclusão, quando você olha pra trás, com tudo que você viveu ali naquela época, assim, o que você acha que foi a parte mais benéfica de ter sido criança e ter vivido toda essa experiência ali nos anos 90? Acho Nossa, que pergunta bonita, Ah, moça, menino. jornalista, querida. Nossa, que coisa mais linda. Parabéns. Respeita a minha história. Vai, Lu. a melhor parte de ter sido criança e vivido essa realidade lá gravando a novela. Eu
parte disso é daquilo que eu já tinha comentado, que foi essa proteção da gente estar na Argentina, podendo viver tranquilamente, Ser onde criança, a gente quisesse, criança. Descia, chamava os meninos da frente, o Fabinho, o Thiaguinho, para andar de bike, brincar. E, nossa, não tinha questão, assim. Jogar videogame, né? Era muito legal, eu lembro... Nossa, cara, uma memória que me veio aqui, que era muito legal. Eu lembro que eu comprei... Minha mãe comprou um Super Nintendo, né? E já tinha um Nintendo... Acabado de lançar o 64, eu acho que acabado de lançar, não lembro. Enfim, e aí o Pierre e o Felipe compraram, né? O 64. E eu comprei o Nintendinho, né? Que, enfim... Mais legal. Não, então, tipo... Mas é o que acontece. Direto, eles desciam pra jogar o Nintendinho lá, porque quantos jogos clássicos e tal, legal. que é muito legal. legal. Era muito legal. Então ficávamos nós três lá, com o meu irmão também, jogando, se revezando. E o Felipe, nossa, o Felipe... E aí quando a gente também ia pra casa do Felipe, o Felipe é viciado, cara. Ele jogava literalmente, porque era o James Bond o jogo. Aí você dava pra jogar multiplayer, né? Ele literalmente ia de costas, jogando pro cenário, assim, ele de costas, imagina, ele virado pra parede andando e conseguia matar eu e meu irmão. E o Pierre e todo mundo. Sem olhar pra tela. Sem Tão olhar. viciado, De viciado, né? sim. Luno, Enfim. agora... Desculpa, eu não respondi a questão. E, enfim, mas eu acho que foi essa coisa de poder ter sido criança e a experiência de estar em outro país, não é? E tá vivenciando tudo aquilo, sabe? Então, acho que foi tudo isso junto, assim. E fazer foi novela magnífico. pra criança, né? Por isso que a gente se divertia. Muito, não demais. é? Demais. É super leve. Porque apesar da responsabilidade, era leve. Exatamente, isso. exatamente. Eu tô Mas fazendo Pode falar. uma pergunta. Qual recado você daria pro Luno criança, assim? Você falaria alguma coisa pra ele, se você pudesse? Busque conhecimento. Tô brincando. Ah, que bonitinho. Não, mas você não conhece... Compre batom. É do ET Bilu, isso aí. Eu não lembro disso. É bobeira. Enfim. Vai. Cara... eu diria uma coisa que eu já disse, inclusive, pra, tipo, priminho meu. Olhar assim e falar, você tá vendo esse momento? Guarda isso na memória, cara. Aproveita. Fala isso pro meu filho. Filho, seja muito criança. Aproveita. Apesar dele não entender nada que eu falo, mas eu falo a mesma coisa pro meu filho. Cara, Continua falando, é amiga, muito, porque que assim, cara, tem coisas que quando contam, justamente eu falo, eu queria lembrar disso. Você não Mas lembra, adianta, cara? A gente mas não não é. Mas vem sabe o na que eu acho que não cabeça, lembra é muito também? doido. É porque a gente, criança, viveu muito. Então. Ah, sim. Sem se É uma preocupar. infância diferencial. Sabe, só queria viver. Sim. É só isso, era só viver. Sim, exatamente. Mas, nossa, a gente bem que podia ter, né? Uma máquina. Podiam ter uma maquinazinha, câmera né? gravada, colocada na cabeça das crianças Ah, e ia ser tal, demais, pra né? filmar, sabe? Muito nostálgico. Vou Nossa. só Sim. contar uma Muito curiosidade. Pode falar. Uma curiosidade sobre esse rapazinho aqui. Esse rapazinho, ele adora inventar essas coisas assim. Nossa, poderia existir um não sei o quê, não sei o que lá, que fizesse Verdade. não sei o quê, e que não sei o que lá. É verdade, Lu. Não, mas- Ele sempre tem umas ideias mirabolantes. Sim, ele mas, é essa cara, pessoa criativa. Ai, mas seria fantástico, né? Porque, Ter poxa, um negócio lá, né? é uma forma de você... Um chipzinho, assim, de memória, de fato, de né? você reviver ali. De entrar Ia na ser É. incrível. Nossa, muito nostálgico. Falando em nostalgia, Luan, vamos pro nosso bate-bola Isso que eu ia final, falar. porque senão o nosso Que tempo envolve é- nostalgia. É Muito verdade, bem. produção, Ó, daí. bate-bola rapidinho. A gente vai falar uma coisa pra você e o que vier na Que sua vem na cabeça, sua você cabeça. fala. Primeira coisa. Beleza? Beleza. Vai lá. Sou eu que começo? Sim, senhor. Ai, meu Deus do céu. Tá, o brinquedo dos anos 90 é favorito. Nossa, brinquedo favorito dos anos 90, tem vários. Eu tinha um Ryu do Street Fighter. Ah, sim. o bonequinho. Meu pai ele era sacoleiro, ele viajava para o Paraguai, né? E comprava as muambas para vender. E nossa, eu lembro que eu não fazia birra. E foi, eu acho que conscientemente assim, é a única vez que eu lembro que eu fiz birra. É a única vez que eu fiz birra e depois eu fiquei envergonhado, né? Porque meus pais foram lá e compraram um bonequinho, mas não era esse. Mas tudo bem, era o do Ryu, mas não era o boneco que eu queria que eu vi na propaganda.
E eu falei, não é, era esse mesmo? Era. Porque depois eu me arrependi, né? Porque eu fiquei fazendo birra. E eu devia ter uns 7, 8 aninhos, uns 8 aninhos. E aí meu pai era sacoleiro, então ele viajou pro Paraguai e lá tinha de tudo, né? E aí ele me trouxe, nossa, o rio desse tamanho assim, não sei, era muito grande. E era o que você queria. Extremamente articulado, porque eu amava inventar histórias. Então, assim, eu nunca gostei muito de brinquedo. Já era criativo, então desde Eu nunca gostei muito de brinquedo, isso é fato, assim. Eletrônico que você aperta o botão e faz e mexe. Eu sempre gostei mais de algo que eu pudesse imaginar. Então, eu brincava, nossa, imaginando um monte de histórias. Isso, assim, era muito comum. Muito doido isso. E, nossa, eu amava esse rio, cara. Eu queria ter ele até hoje. E um outro brinquedo que eu lembro na Argentina, que eu adorava, era uma nave que se transformava em robô. Era tipo um Transformer, assim. Mas você pegava e... Você tem seu bonequinho até hoje? Chiquititas? Não. Eu acho que eu tenho você. Eu acho. Bonequinho? Das Chiquititas. Não tenho. Não? Não tenho. O Binho? Binho? Vou procurar. Saiu o Binho? Não Saiu. sei. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Olha! Saiu, É uma saiu. boa saber, Agora, né? depois de quase 30 anos, você vai saber que Vou você olhar. já teve até um Vou olhar. boneco na sua Eu tenho vida. uns meninos lá em casa. Eu vou olhar. E tua pergunta? por favor. Vou olhar. Posso fazer? Vai. Tá. Uma comida que te lembra infância. Uma comida que me lembra a infância? A minha mãe pegava arroz, feijão e batia no liquidificador. Eu amava. Era uma papa de arroz e feijão. Mas velho. gente, Mas comida era- infundida. E aí, Mas colocava era farinha mania e tal. de antigamente. Sim, batia, Batia né? tudo E aí no batia liquidificador. legumes, assim, Exato. tipo... A minha avó sopa, até uma hoje sopa. não... Eu amava. Nossa, Pergunta que o meu irmão. delícia. Ela, nossa, que delícia. Não, Gordo gente, eu falando, juro. Cara, fica quieto, tô salivando aqui. Não, A minha, é sério. minha avó não ficava aceita muito... até hoje que o primeiro alimento que eu dei pro meu filho foi uma banana e não foi amassada, porque antigamente era tudo batido. É tudo batido, Foi uma de banana amassar. inteira. Exato, Aí minha avó, minha mãe- como assim? Não se faz isso com criança, tem que bater. Vó, ele vai comer. Beterraba, tudo. Nossa, eu lembro bem isso. E a sopa de mandioquinha que meu tio fazia também. E pra fechar, uma música. Da Uma novela. música Eu ainda da vou fazer novela. aqui, da novela. Que é porque eu sei que o povo vai falar, não, tinha que ter sido da novela. Então vai, da novela. Eu sei qual que você vai falar. A gente, inclusive, gravou, na verdade. A gente tentou gravar, né? Um cover, uma sim, versão. De Mas é tudo, essa tudo. a sua? É, uma delas. Eu Uma pensei que você ia delas. falar Blue Jeans. Tudo? Não, então. É que me pegaram de surpresa. Blue Jeans Baby, eu gosto do clipe. Do clipe. Eu gostei Que eu muito adoro de também, gravar. que eu adoro. Surpresa. Eu não tinha parado pra pensar. Mas Mas, é que assim, a letra de tudo ela é muito... tudo é linda, Ó, assim. Nossa. A gente já tá finalizando aqui nosso episódio, então você aí, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar. Vamos deixar o @ do Luno aqui também pra galera seguir o Luno. E eu acho que a gente podia fechar de uma forma diferente hoje. Como, Vivi? Eu me Ai, tenho até nossa. medo. Você já sabe. Cantando uma música que eles gostam, É verdade. que o Luno gosta. Vai, vamos finalizar E aproveitando cantando. os dois aqui, gente. Eu abro voz, eu faço segunda voz pra vocês. Vai, tá? eu e você, segunda voz, porque a gente não canta, vai. Quer dizer, eu não canto, o Jeff canta, vai. Qual que vai ser? Pra fechar. Pra Qual? fechar, hein? Pode ser, Tu- Dá uma ideia. pode ser tudo, Pode ser tudo. Pode ser tudo? Tudo que você Vai. acabou de falar que Mas você aí ama. vamos embora, gente. Não, porque mas a todo gente mundo vai, pode meu cantar. amor. A gente Claro, vai, a gente mas vai aqui comecem no vocês, segunda vai. voz, vai. 3, 2, 1, foi. Fique Bem atento para ver sair o sol, para se dar conta que o dia vai ser bom. Tem que inventar truques para enganar a dor. Quando estamos tristes, temos que encontrar um coração. O estúdio inteiro. 3, vai. Tudo é teu, é só querer. Você quer? E com um sorriso é fácil de viver. É muito importante, bastante gargalhadas. E já. Não te dói mais nada? Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, Lu! Obrigado a vocês, gente. Valeu pelo Obrigada, convite. Lu. Eu que agradeço. A gente faz os não, dois mas a gente últimos. fez A de gente no começo, cada. Os dois últimos a gente faz. Amei a sacada, Vivi. Arrasou!
Gostou, amiga? A gente gosta